Olá, estamos de volta para mais um episódio de Debates Covid-19, tratamento precoce para salvar vidas. E hoje eu converso com o Dr. César Augusto Presibella Júnior, que é obstetra e ginecologista. Seja bem-vindo, Dr. César, tudo bem? Obrigado, tudo bem, Kelly? Estou à tua disposição. Espero que eu consiga contribuir de forma adequada para vocês. Eu começo essa nossa entrevista perguntando se existe um período da gestação que seja mais arriscado da mamãe contrair o coronavírus, tanto para ela quanto para o feto. Então, veja só, com relação à questão do Covid, a gente tem que fazer uma introdução e entender que a gente está aprendendo muita coisa sobre a patologia. Muitas coisas já aconteceram e estão sendo formatados essa perspectiva de evolução. Quando a gente fala qual o período principal, mais preocupante da gravidez, a gente tem que entender alguns aspectos específicos do histórico de vírus parecidos com o Covid-19, né, o SARS-CoV-2, como a gente teve no histórico do MERS e do o Covid, que chamava-se de SARS-CoV-1. O que acontece? A introdução do vírus no organismo humano acaba desencadeando um processo inflamatório global e acaba por uma tempestades de citocinas, desencadeando uma reação inflamatória grave e culminando muitas vezes num desfecho desfavorável. Na gravidez, isso acontece de uma forma até mais evidente. Então, como eu estava comentando sobre o histórico passado, observou-se que as gestantes, quando eram acometidas desses vírus que aconteceram aí em 2003, 2012, elas se demonstravam mais suscetíveis. As gestantes acabavam adoecendo e terem desfechos mais desfavoráveis quando elas eram acometidas. Então, os estudos prévios conseguiram determinar também essa condição provável para as gestantes. Na questão, até o presente momento, dos estudos do Covid-19, os estudos mais em números maiores, eles determinam que as modificações da grávida não parecem ser tão em quantidade de maior de acometimento comparado com as não gestantes. Claro, isso tudo é muito cedo para afirmar, mas uma das hipóteses é que, como a gente tem percebido que o SARS-CoV-2 ele acomete de uma forma mais deletéria as pessoas que têm uma idade de sexta, sétima década, comparativamente seriam pacientes mais jovens. Então, normalmente as gestantes são mais jovens, estão num grupo mais jovem. E, consequentemente, a observância, então, dos efeitos piores do vírus poderiam estar associados de uma forma mais evidente em pessoas com uma idade mais avançada do que da gestante, que não é o caso aqui. Entretanto, existem muitas questões bioquímicas que poderiam sugerir ou potencializar a ideia de que efetivamente a gestante estivesse num risco maior. Quando você me pergunta qual seria o período, a gente entende que potencialmente no primeiro trimestre de gestação e talvez no final da gestação, que seria o terceiro trimestre, poderiam ser os fatores de gatilho que seriam eventualmente piores para um desfecho desfavorável. E por que isso? Pelas questões imunológicas. Então, no início da gestação, existe uma regulação para baixo, um down regulation, com relação à questão da imunidade, justamente para que a gestante tolere a gestação, considerando que é um organismo novo naquele contexto orgânico que já estava equilibrado. Então, essa performance de pré-inflamação pode sugerir um desfecho talvez não tão bom. Da mesma forma, no final da gestação, onde existem os sintomas pré-parto, e aí desencadeia também um processo inflamatório para que esse trabalho de parto venha acontecer e talvez isso traga também uma condição de risco ainda maior. Então, respondendo à tua pergunta, talvez o primeiro trimestre e o segundo trimestre com uma provável condição de acometimento mais
preocupante. E no caso de uma gestante contrair o vírus, né, ela vai também passar para o feto obrigatoriamente ou não? Então, tem muitos estudos tentando demonstrar essa performance da tua pergunta. O que a gente tem visto até o presente momento, que a gente não tem tido a transmissão vertical. Existem alguns relatos de risco potencial a serem comprovados, mas hoje, na data de hoje, a gente não observa que existe uma transmissão vertical, portanto, da passagem da mãe para o feto. O que muitos estudos têm tentado demonstrar algumas alterações na gestação, consequentemente trazendo alguns efeitos deletérios da gestação, mas não necessariamente contaminando o feto. Um dos exemplos... É diferente de um HIV, então, por exemplo? Existe uma barreira chamada barreira placentária, que ela pode fazer uma filtragem dessa condição de transmissão vertical. Então, a gente acredita, até o presente momento, que o SARS-CoV-2, ou Covid-19, não faça essa transmissão de forma mãe-feto. Entretanto, a gente vê, por exemplo, situações eventuais de risco de sangramento do primeiro trimestre, e eventualmente a gente está associando a um crescimento restrito do embrião ao longo da gestação até chegar ao terceiro trimestre, e também trabalhos de parto prematuro. Mas, volto a dizer, é tudo muito precoce, exige ainda muito estudo para que a gente possa conseguir determinar isso. No caso de uma gestante ser infectada e ela precisar ser entubada, eles mantêm essa gravidez ou vão ter que fazer uma gravidez, um parto prematuro, porque isso pode acarretar problemas para o feto? Não, na verdade, assim, numa situação exemplificada dessa... Aguda, sim. Tudo depende da situação de que a matriz, no caso a mãe, ela se encontra. Se ela estiver numa situação, se a paciente mãe estiver numa situação que se torna insustentável a potencialidade da vida, infelizmente a gente tem uma autorização para tentar fazer o salvamento do embrião. Claro que do embrião eu não digo por causa do tempo gestacional, mas do feto. Então também depende do tempo dessa gestação. Se eu tenho uma gestação mais para o final, né, uma do terceiro trimestre, onde a gente tem uma potencialidade de vida adequada para o feto, notoriamente numa situação que se torna descontrolável a manutenção da vida da mãe, é feito sim um procedimento da extração fetal, vamos dizer assim, para que a gente possa manter a qualidade de vida do bebê. Mas muitas vezes também parte do princípio da tentativa da estabilização da mãe, para que a gente possa traçar um prognóstico, observar a evolução e eventualmente tomar conduta. Ou seja, se uma mãe for entubada, eu não tenho necessariamente ou obrigatoriamente a condição do nascimento imediato. Fazer o parto. Exato, eu preciso quantificar o quadro, ver a perspectiva e aí depois tomar uma decisão com relação a essa condição. Doutor César, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a imunomodulação, né? Acho que o senhor já falou mais ou menos aqui, en passant. Gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho para a gente, né? O que é a imunomodulação durante a gestação? Tá. Quando a gente fala da questão da imunomodulação, a gente tem que entender que a mulher, quando ela está grávida, ela sofre várias modificações orgânicas. Desde a questão das modificações físicas, perceptivas por todos, como as alterações químicas e imunológicas. Quando a gente fala da imunomodulação relacionada especificamente à questão do SARS-CoV-2, hoje a gente entende sobre o mecanismo de ação biológico, até da entrada na célula deste vírus e qual vai ser a performance que isso vai desencadear todo o processo daí para frente. Cada vez mais a gente está observando que existem repercussões vasculares, existem alguns desequilíbrios na cascata de coagulação e eventualmente um desfecho desfavorável. Uma das condições dessa imunomodulação para forma específica do que nós estamos conversando é a questão dos receptores das células que existem de uma enzima chamada de ECA, que é enzima conversora de angiotensina 2. Essa condição faz com que quando está expressa nas células, ela possa ser ocupada por substâncias que possam inibir a função da angiotensina
ou favorecer com que a angiotensina haja. O que significa isso? A angiotensina ela tem a prerrogativa de contrair os vasos, aumentar a pressão arterial. Na gestante, esse sistema ele tem que ser cauteloso, então existe uma hiperexpressão nas células desta ECA, dessa proteína. Então, justamente para tentar fazer uma regulação, para que não haja naturalmente uma hipertensão numa paciente gestante em virtude da própria gravidez. Então, essa hiperexpressão do ECA faz com que haja um equilíbrio desse contexto pressórico. Claro, indo mais além, isso relaciona as questões da renina, angiotensina, aldosterona, que é o sistema renal, de liberação, que inclusive está relacionado a essa enzima ECA. Enfim, o que acontece? A gente entende que o vírus, numa proteína, ela acaba se conectando nessa ECA e acaba adentrando dentro das células. Essa imunomodulação seria uma baixa do sistema de proteção da mulher enquanto gestante? Ele seria de uma forma assim mais ampla, a gente imaginar que é uma regulação da imunidade, tentando trazer com que ela fique menos responsiva, para que permita com que a gestação evolua de uma forma adequada, para que a mãe não reconheça aquele embrião ou aquele feto como algo... Um corpo estranho, um corpo estranho, algo contrário a ela. Então, todo esse mecanismo, de uma forma específica bioquímica que eu estava comentando, faz com que seja um fator facilitador. Enquanto uma pessoa não gestante, por exemplo, ela tem X receptores expostos nas membranas celulares, na grávida tem muito mais, entende? Então, isso significa a gente imaginar que a gestante está mais suscetível ou eventualmente com uma exposição maior, que poderia trazer a ideia de que até ela tivesse uma facilitação na contaminação e quem sabe até um desfecho não agradável por conta dessa condição da imunomodulação. Agora, com relação aos medicamentos do chamado kit COVID, né? A mulher já está passando por toda essa transformação, tem essa questão da imunomodulação. Uma gestante, ela pode utilizar os medicamentos para tratamento precoce, como ivermectina, a hidroxicloroquina, a azitromicina, elas ou tem muita contraindicação? Então, Kelly, a gente hoje, volto a dizer, a gente vive num momento de dificuldade até de perspectiva protocolar de tratamento, né? A gente está caminhando, estamos engateando nesse processo de investigação da doença, da parte bioquímica, e aí para poder fazer a ação final. Tem muito se falado sobre essas medicações citadas por você, inclusive muitas delas protocoladas, muitos estudos tentando demonstrar a efetividade dessas drogas, muitos estudos mostrando que talvez não seja tão assim. O que a gente tem que pensar de uma forma muito objetiva? É que essas drogas hoje, elas não são específicas. Se elas não são específicas, não existe uma assertividade de que vale a pena necessariamente o tratamento. Muitas vezes é uma tentativa heróica, uma tentativa de tratamento precoce, com umas respostas clínicas muito boas, entretanto também com outras não favoráveis, o que traz bastante insegurança. Com relação à gestante, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não só essas drogas, mas outras eventuais que possam vir até a surgir, a gente tem que saber até que ponto ela vai ser benéfica ou até que ponto ela vai ser deletéria. Às vezes até a gestante vai ter uma dor de cabeça, normalmente, sem pensar no vírus. Tem que pensar o remédio que vai tomar para a dor de cabeça, imagine uma droga dessa que eu imagino que seja bem mais forte, né? Sem dúvida nenhuma. Ou a ivermectina, por exemplo, pelos critérios que a gente segue, muitas vezes até dos protocolos norte-americanos, do FDA, eles demonstram, por exemplo, uma evidência de uso C da ivermectina. O que significa isso? Que talvez o uso, o benefício do uso, ele não é tão grande em detrimento ao eventual prejuízo, né? Então, a ivermectina, por exemplo, é uma droga que eu confesso que para a questão do Covid, eu não vejo, para grávida, eu não vejo uma perspectiva necessariamente
boa, né? Agora tudo pode ser mudado. Muito individualizado. Muito individualizado, né? Exatamente. Então, a hidroxicloroquina, por exemplo, é um remédio muito usado e muitas vezes com segurança na gestante, né? Nós temos exemplos do uso ele enquanto antimalárico, né? Nas regiões onde tem as regiões endêmicas, e se trata e as pacientes vão muito bem, né? Se a gente tivesse a certeza também de que a hidroxicloroquina necessariamente ela traria uma resolução de 100%, a gente talvez tivesse uns índices nos lugares endêmicos de malária com uma incidência menor, e não é o que a gente tem visto. Então, é tudo muito complexo e a indicação para a gestante se torna mais delicada do que efetivamente até uma não gestante. Quais são as principais recomendações de cuidados agora que os obstetras estão passando para gestantes nessa época de pandemia? Então, eles não fogem muito das não gestantes, das pacientes não gestantes, porém, com esse valor agregado de um potencial risco de uma infecção que possa, obviamente, se existir, trazer um processo mais grave na paciente. Então, assim, os cuidados de isolamento social, uso de máscara, distanciamento, né, a antisepsia possível que pode ser feito com álcool 70, todas essas condutas que muitas vezes já estão sendo batidas e até já incorporadas em leis, devem ser respeitadas e devem ser sempre orientadas. Eu acho que o caminho principal é esse. Agora, a gente tem uma questão que, assim, muitas gestantes, por medo de serem contaminadas, elas estão deixando de ir às consultas, deixando de fazer o pré-natal como tem que fazer, deixando de fazer as consultas regularmente. Que recado que o senhor teria para dar para essas gestantes? É muito complicado, né? Eu acho que toda gestante, ela tem que ter a consciência da responsabilidade que ela tem, dos cuidados que são merecedores para que ela possa ter uma boa gestação, um bom parto, um bom cuidado e, enfim, conseguir fazer o objetivo final, que é ter o seu rebento, a sua criança depois de uma forma saudável. Então, claro, a fragilidade do não acompanhamento, ele acaba trazendo a insegurança, as incertezas, as preocupações e, obviamente, as doenças. Então, o meu recado é: procurem fazer o pré-natal, né? E acho que em todas as esferas, isso não só engloba a questão da pandemia, do SARS-CoV-2, como qualquer situação, né, às vezes de falta de acompanhamento, de uma dificuldade que acaba sendo primordial em detrimento à questão da própria consulta, porque faz toda a diferença até no processo de desenvolvimento do pré-natal. Então, procure de alguma forma as orientações. Se existe um receio demasiadamente grande e que se justifique, existem meios hoje tecnológicos que possam tentar trazer um pouquinho mais de informação. Telemedicina também. Sim, né? A telemedicina está aí. A gente, claro, tem uma dificuldade imensa com relação à questão do cuidado. Eu acho que a medicina sempre teve o primor do contato médico-paciente, né, de pôr a mão em cima do paciente e observar quais são as evoluções, mas são momentos e momentos. Então, hoje, o próprio Conselho de Medicina, ele liberou a possibilidade da telemedicina. Eu, particularmente, entendo que existem limitações claras com relação a isso, mas não deixa de ser uma ferramenta para que a gente possa tentar fazer o melhor para as pacientes. Eu acho que toda forma de ajuda e que seja vinculada para um crescimento adequado do processo, ela será bem-vinda. E para as mamães que estão em casa agora preocupadas com relação ao parto, os pais, eles podem entrar como acompanhantes ou nessa época de pandemia tem alguma restrição? Não, você sabe que a cada dia que passa é uma notícia nova, uma performance nova, estudos novos e uma determinação. Então, hoje a gente está considerando o que a gente vê na maioria da forma prática nos hospitais, é que sim, o acompanhante ele acaba participando, mas o que na verdade, o que os hospitais estão primando é fazer com que haja menos circulação de pessoas, consequentemente diminuindo o risco de transmissão. E de que forma isso é conseguido? Por exemplo, quando a paciente adentra o hospital para ter um nascimento, né, e que o seu acompanhamento esteja junto, a prerrogativa é que fique
dentro do hospital, se possível, com a mãe e, obviamente, depois o bebê, e consigam receber altas todos juntos. Isso tudo para tentar evitar de gerar muito movimento, exatamente, uma circulação maior. Então, está sendo mais ou menos nessa perspectiva. Se existir, dentro do contexto do nascimento, uma prerrogativa da necessidade de alguém que faça parte daquele grupo, daquele contexto do nascimento, obviamente é permitido. Agora, se existir um excesso, preocupa toda a sociedade. Com relação à vacinação, acho que muitas gestantes devem estar com essa dúvida. Elas devem tomar a vacina assim que sair? Não devem tomar? Como é que elas... O receio é esse, né? Pois e agora, o que eu faço? Quando a gente fala da vacina futura, do Covid, as inseguranças vêm aí, né? Existem tantas performances, existem tantos estudos, né? Tantos braços para tentar chegar no objetivo final de lançar no mercado a vacina. Eu te diria que essa resposta seria muito precoce para a gente já poder orientar e já pré-determinar, porque nós precisamos saber qual é o tipo da vacina, qual deu certo, quais são os efeitos colaterais, se existe alguma restrição para gestantes ou não gestantes, e aí sim a gente conseguir traçar um planejamento com relação a isso. O senhor sabe se existe nesse grupo que eles estão testando, grupos de gestantes sendo testadas ou não? Olha, tem essa informação? Eu confesso para você que eu não tenho acompanhado essas questões vacinais, mas pelo menos do braço investigativo, mas eu imagino que sem dúvida nenhuma faz parte de um pretexto de estudo até para que possa, depois de ter lançamento no mercado, a prerrogativa da ação ou não. Muitas vezes essas vacinas já têm uma base, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, de outras vacinas, o que proporcionaria, dentro desse contexto prévio dos estudos, talvez já incluir no calendário vacinal. Mas, volto a dizer, ainda é muito precoce. Entretanto, é importante a gente frisar que as outras vacinas, que são protocoladas dentro das condições mesmo de acompanhamento do pré-natal, devem ser realizadas sim. Tanto para a mãe quanto para o bebê recém-nascido também, né? Isso mesmo. Devem ser mantidos independente da pandemia. Exatamente. Tá certo, então. Tá muito bom. Obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço a vocês, estou à disposição, o que precisar, por favor. E a gente se vê então numa próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado, Karen, imagina. E a gente se vê então no próximo episódio. Até lá. Tchau.